Boa noite a todos. A gente espera, como sempre, que seja uma noite proveitosa, que a gente saia daqui mais motivado no bem. Quando a gente foi definir o tema para essa data, eu sempre tenho uma conversa com a Denise, né? Ela sugere alguns temas do livro que a gente está seguindo, que é o Jesus, Inspiração para as Relações Luminosas, e a gente define o tema, meio que na intuição ali ou pode ser esse mesmo. E nesse mês ela falou assim: Gustavo, tem 2 capítulos aqui interessantes. Comportamentos que aproximam da lei de amor, e o outro, os comportamentos que nos afastam da lei de amor. O que você prefere? Eu falei, não dá pra gente fazer os dois dessa vez, não. Porque é impossível pensar em como se aproximar. Se eu não me aproximo, eu estou me afastando. Se eu não me afasto, estou me aproximando. Porque vibrar no amor, ao contrário do que normalmente a gente pensa aqui com a nossa racionalidade, amor está de um lado, ódio está do outro, alguma coisa do tipo assim, amor é um contínuo, né? Eu progrido na minha capacidade de amar, eu progrido na minha capacidade de me sintonizar com o amor divino. É espectral. Existe sempre um contraponto ao nível ali que eu galguei, vamos dizer assim, que é o anti-amor, que é na linguagem evangélica a gente chama de pecado, né? De errar o alvo. Então, basicamente, a nossa reflexão, ela gira em torno em como me sintonizar com essa frequência, que é a grande frequência da existência, é a grande essência da divindade que a gente aqui chama de amor. Para início de conversa, é importante conceituar minimamente amor, apesar de ser uma grande dificuldade conceituar algo que passa pela esfera do sentimento, mas é importante a gente saber do que se trata. Vocês concordam que o espírito ele se desenvolve, ele está aqui para se desenvolver? Conversa de toda palestra, né? A gente está aqui para aprender e para evoluir. Isso é um preceito doutrinário. Evoluir em direção a quê? Ou a quem? Porque se eu faço um curso, por exemplo, eu sei mais ou menos o que eu quero desenvolver, não sei? No curso aqui da vida, nós estamos nos desenvolvendo em direção a quê? A melhor versão nossa, melhorar todas as inclinações que seriam negativas. Ótimo. Melhor versão de mim mesmo, mesma coisa que em direção ao amor, mesma coisa que em direção a Deus, concorda? Deus, por conceito, é a perfeição. A perfeição, pelo simples fato da minha condição de ser humano, ela é intangível, pelo menos nesse conceito que a gente adotou. Perfeição é uma abstração. Mas o aperfeiçoar-se, que é ir em direção à perfeição, isso é possível, não é? É o próprio processo de ir em direção a Deus. Então, se eu estou me propondo, pelo menos conceitualmente aqui, a caminhar, a evoluir em direção a Deus e ao amor, é importante que eu saiba o que é isso, né? Porque se eu acho, por exemplo, que amor, vou pegar uma que aconteceu essa semana, amor é o casamento. Minha ideia de amor tem a ver com relacionamento afetivo. E eu crio uma idealização na minha cabeça aqui sobre o que é um bom relacionamento afetivo, o que é um bom casamento, segundo a minha própria conceituação. Aí eu vejo lá o casal propaganda de margarina. Bonner e Fátima Bernardes. Aí de repente eles separam. Eu falo, como assim, né? Como assim? Se o Bonner e a Fátima Bernardes não conseguiram ficar casados, e isso é amor, acabou. Pra mim, não tem jeito. Se eu estabeleço que amor está numa condição idealizada, que eu não compreendo, então Jesus é a expressão máxima do amor. Verdade ou mentira? Verdade. Porque eu fico perguntando, o povo fica com medo de responder, mas não precisa ter medo não, tá? Tem nota? Não tem problema. Jesus é a expressão máxima do amor. Mas será que eu entendi no que é possível entender a natureza do Cristo? Será que eu investiguei mesmo o que ele representa enquanto personificação do amor? Muito do que se pensa sobre Jesus é fantasioso.
Se a gente pega, por exemplo, um livro que eu gosto muito, aliás, um autor que eu gosto muito, Pietro Baldi, um autor super profundo, e é um cara que muito ortodoxo lê e fala que tem coisa ali que é antidoutrinária, que não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Tá bom. Mas é um cara que o Emmanuel recomendou ao Chico que estudasse. Então, né, com o mesmo ortodoxo a gente entra numa contradição. O Emmanuel é um guru máximo, né? Mandou estudar o cara. Ele tem um livro, o último livro da série dele, chamado Cristo. Eu não vou ler a citação porque ela é longa, porque ela veio agora na cabeça, eu nem sei onde é que está aqui, tá? Mas ele fala sobre a natureza do Cristo. O Cristo não era uma ovelhinha. O Cristo era uma personalidade potente, autônoma. Ele fala lá no texto que Cristo não seguiu o evangelho de ninguém. Ele inventou o dele. Ele externou a relação dele com Deus. Ele era um leão, aliás, reconhecido dessa forma, leão da tribo de Judá, que escolheu se conduzir como um cordeiro, de forma autônoma. Isso fica muito claro no diálogo dele com Pilatos, por exemplo. Ele estava ali diante da autoridade máxima de Roma. E a autoridade máxima de Roma falando assim: você não está vendo que eu tenho poder sobre você para te libertar ou para te prender? Fala que você não é o rei dos judeus, que eu vou aliviar a sua barra, eu te dou um couro, te solto, vai ficar tudo bem. Não é isso que está no texto, né, gente? Claro. Aí Jesus fala assim: nenhum poder sobre mim te seria dado se não viesse do alto. E ele sela o compromisso com Deus antes, no Monte das Oliveiras, quando ele escolhe passar pelo processo da crucificação. Ele fala com o Pai: Pai, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a sua vontade, não a minha. Não tem resposta lá no texto, mas a gente entende que Deus falou com ele: ô filhão, você vai ter que carregar o negócio, vai ter jeito. Não está escrito isso lá também não, né? Está subentendido. Objetivamente, Jesus externa que ele não quer passar por aquilo. Nas entrelinhas fica implícito que ele deve passar por aquilo. E naquele momento ele escolhe passar por aquilo, que ele podia fazer como a gente. Que Deus fala: faz isso aqui pela consciência. Eu falo assim: eu não. Estou afim não. Não dou conta não. Difícil demais. Estou com preguiça, estou cansado, não tenho tempo. E faz a lista, né? Naquele momento ele escolheu passar pela crucificação. É uma personalidade autônoma que escolheu, por princípio de cumprimento de dever, passar por um processo doloroso. Ele deixou de se amar, portanto? Paradoxalmente, ele deixaria de se amar se ele falasse com Pilatos: ó, então, ó, vamos combinar um negócio aqui, eu vou falar que eu não sou não, tá? Mas eu vou falar que eu sou só para você me aliviar. Seria se desamar. Em uma primeira análise, amar e amar-se é cumprir o dever. Por isso que é tão perigoso, a gente ressalta isso tanto aqui nas palestras, esse perigo de idealizar o dever, esse perigo de idealizar uma tarefa, de idealizar uma posição, um status espiritual. Por isso que eu pedi hoje, lá a gente tem um grupinho de WhatsApp, eu pedi para o senhor colocar aqui essa frase, que é a frase terapêutica do primeiro capítulo, comportamentos que nos afastam da lei de Deus. Isso aqui é magnífico, isso aqui é o erro do farisaísmo, e muitas vezes a gente entra sem perceber. Peça demissão do cargo de Deus. Peça demissão do cargo de Deus. Você não é Deus. Você não é onisciente, você não é onipresente, você não é onipotente. O lapso em relação ao cumprimento da lei, do dever, que nos vincula naturalmente ao amor, é exatamente quando eu me coloco como Deus. E eu falo assim: eu não dou conta, por exemplo. Ah, mas eu sei de mim. Será que sabe? Se soubesse, está encarnado aqui para quê? Se o propósito é evolução pelo autoconhecimento em direção ao amor. Se eu estou aqui para me conhecer, é uma reflexão fundamental. Eu não me conheço. Sim ou não? Tem um casinho no livro Estante da Vida, não vou lembrar o nome da personagem não, tá? E nem o nome do capítulo, vou lembrar só o contexto aqui, quem quiser dar uma olhada lá depois. É a psicografia do Chico, Espírito Humberto de Campos, o irmão X, eu não sei qual que está a autoria lá, o mesmo espírito. É um caso de um cara que
segundo ele mesmo, ele faz uma petição no plano espiritual para direcionar a reencarnação dele, a futura reencarnação. Ele estava em processo de programação reencarnatória e ele, segundo ele mesmo, tinha errado muito na vida anterior. E ele lista lá, fala o tanto de mal que ele fez. E o sofrimento dele era real. Mas eu fiquei pensando quando eu li, falei, nossa, esse cara fez isso tudo aqui, do jeito que ele está falando que fez, ele deve ser um famoso aí na história, né? Vai fazer tanto mal assim. Aí depois eu parei um pouco e falei, não, mas espera aí, a maioria das pessoas com quem a gente conversa tem essa percepção de si. E ele, porque era muito mal e o sofrimento dele era real, tá? Isso é importante dizer, ele não estava dissimulando nada não, ele estava desconectado de si. E porque funcionava em culpa, prova aí da inefetividade desse tipo de culpa, ele pede para vir na pior condição possível. Quero vir pobre, numa família complicada, com problema de saúde, com problema mental, não vou lembrar tudo de cabeça, mas ele lista todos os problemas possíveis, em todas as dimensões. Porque a minha dívida é muito grande e eu preciso espiar isso, eu preciso pagar minha conta. É uma petição mesmo, tá? Aí ele recebe uma resposta do plano espiritual superior, que estava na regência real da coisa. Primeira frase da resposta, frase bíblica. Misericórdia quer o Pai, não sacrifício. Não é essa a dinâmica. Para quem seria eficaz isso? Você não vai vir com nada disso. Você vai vir uma vidinha normal, com um corpinho normal, uma família normal, e você vai aprender a espiar, como queiram, pelas provas simples da existência. Você vai conviver seus dramas familiares aí, né? Tem hora que é danado, né? Ontem estou eu no trabalho, minha esposa manda mensagem assim, amor, vou mandar um áudio, não é urgente, mas é importante. Ela mandou assim, o gato fez xixi no chão, não fez? Fez. Você limpou com papel toalha, não limpou? Limpou. Você jogou na privada, não jogou? Então ele está te esperando na hora que você chegar. E nada mais justo, né? Fui eu que entupi, e eu que tenho que enfiar a mão lá para desentupir. Isso é karma. É importante, mas é. Tá claro? E a gente vai lá com aquelas coisas. Então é amor, né? É amor. Então vamos fazer, vamos encarar. Não, eu tenho que ser perseguido por uma horda de obsessores vindos do sétimo inferno. Não, você tem que enfiar a mão na privada com cocô. Simples e muito difícil. Então, hora que você vai falar assim, não, acho que eu prefiro um obsessorzinho aí, né? Não vou botar a culpa nele. E nesse capítulo, para completar a missão do cara, eles falam assim, olha, você vai vir com um detalhezinho, aos 30 anos de idade, vai aparecer uma mediunidade mais ostensiva. Você vai ter um compromisso de trabalhar dos 30 aos 60 anos de idade, por 8 horas semanais, no exercício da mediunidade. 8 horas semanais. 8 horas semanais, por 30 anos. Vou dar um pouco mais de 1 hora por dia por 30 anos. Se ele antecipasse a tarefa, dava para diminuir a prestação um pouco, né? Ou ele podia trabalhar mais também, né? Diminuir o tempo. Aí passa lá, eles estão observando a reencarnação do cara, e ele lá 2, 3 anos depois que ele assume a tarefa mediúnica, ele para, porque é muito cansativo, as pessoas são muito compreensivas, e é muito difícil, e o Espírito fala que ninguém tira ele da redinha dele lendo o jornal. Esses são os desafios da existência. Quando eu falo em me sintonizar com a lei de amor, lembra de uma reflexão fundamental. Cumprimento de dever. Eu preciso desvincular a ideia de amor ao que é agradável. Isso está arraigado na nossa profundidade. O que é um relacionamento amoroso e feliz, por exemplo? A gente fala muito de relacionamento, que é o grande drama do nosso tempo, tá? O que é um relacionamento amoroso e feliz? Qual que é a ideia? O que vocês querem quando a gente pensa nisso? O que será que a Fátima Bernardes separou do bono? Não tem a menor ideia, né? Chimbinha da Joelma. Chimbinha da Joelma, o mundo tá acabando, né? Só falta o Luciano Huck e a Angélica. O que será que deve compor um relacionamento feliz e agradável? Quem aqui
eu vou pedir alguém para se voluntariar mesmo, tá? Quem aqui tem ou teve um relacionamento de longo prazo feliz? Que fala assim, foi bom, de verdade. Quem pode me ajudar? Não, sem medo, gente, me ajuda aí. Não precisa não ter ninguém. Foi ou é? Oi? Foi ou é? Pode ser foi porque acabou por um desencarne ou por um divórcio. Companheirismo, compreensão, né? Pode ser ainda. Pode companheirismo, compreensão, mas eu queria um exemplo vivo. Tem alguém? E se continua? Ótimo, pode ser também. Eu faço 53 anos de casada Oh. agora em outubro. Ótimo exemplo. Qual é o nome da senhora? Arlete. Dona Arlete. Faz 53 anos de casado em outubro. Então a gente entende, né, pela duração do casamento, é um relacionamento que satisfaz. Ah, sim. E é sempre flores? Não. Não. Muito espinho. Muito espinho. E é na hora do espinho que a gente tem que amar, né? Ele perdeu uma perna faz 10 anos. Nossa Senhora. Você quer espinho maior? É difícil, né? Então, tem que ter companheirismo, compreensão, amor, amizade, tudo. Perfeito. Companheirismo, compreensão, amor, amizade, cumplicidade, Paciência demais. paciência. Vocês já perceberam que, olha só, vamos pegar só esse aqui, já tá bom pra gente pensar junto. Companheirismo, paciência, cumplicidade. Isso tudo é comportamento que a vida nos convida a ter quando a gente não quer ter. Porque ser companheiro, vamos fazer a viagem maravilhosa para não sei aonde? Vamos, aí tô junto, né? Beleza. Mas na hora de se entupir o vaso de cocô, um tenta, o outro tenta, um tenta, o outro tenta, não vai dar, como é que a gente vai fazer? Isso é companheirismo. É fácil ser companheiro de alguém? Gente, numa relação interpessoal, as pessoas vão manifestar a natureza humana do nosso tempo, que é o egoísmo. Nós estamos aqui para aprender a ser menos egoísta. Os dramas que estão acontecendo na contemporaneidade, aliás, desde que o mundo é mundo, né? Hoje só está mais ostensivo. Eles são todos derivados do egoísmo. Para prestar atenção um pouquinho. É isso que a gente está tentando aprender. Aí eu tenho uma idealização, que um bom relacionamento, por exemplo, é uma propaganda de margarina. Que um bom trabalho, aquele trabalho, eu vejo ali na propaganda da televisão também, aquele cara engravatado, aquela mulher, não sei o que, da tarde, meu papai, eu não sei se é aquilo ali. O que é a vida boa, né? Será que Deus quer que a gente sofra por sofrer? Sofrimento tem propósito. Um propósito amplo, aplicável a todos nós, é a reflexão e a transformação perante os próprios padrões de egoísmo. Para que eu entenda amor, basicamente, no contínuo do Evangelho, tá? Eu preciso entender inicialmente que é justiça. No contínuo do Evangelho a gente tem duas figuras importantes, tá? Analisando aqui a metáfora. Nós temos inicialmente João Batista, vem antes de Jesus. Ele era asceta, ele vestia pele de camelo, comia mel e gafanhotos, vivia em isolamento, pregava o batismo da água, do mergulho, da inserção em si. Se entrava um, saía com outro nome, com outra proposta. E muita gente achava que ele era o Messias. E Jesus, falando sobre João, ele fala que dos nascidos de mulher, nenhum foi maior do que João. Ele coloca João na categoria do maior profeta, o maior apóstolo. Abaixo dele apenas, talvez, os nascidos de mulher, no nosso plano aqui. Segundo Jesus Cristo. De todos nascidos de mulher, João era o maior. João é o maior, porém o menor do reino do céu. Menor do reino dos céus. Isso significa que para que João alcance o reino do céu, ele precisa evoluir mais do que ele evoluiu até onde chegou. Isso é um ensinamento para nós. Isso é um ensinamento para nós. Maravilhoso. E ele, talvez o nosso nível evolutivo, se a gente puder dizer assim, não sei, talvez seja uma referência. João Batista, e ele fala sobre Jesus, que viria um maior do que ele, de quem não era digno nem de atar as sandálias. João Batista é a personificação da justiça. No desenvolvimento do Antigo Testamento, começa lá com Moisés, passando por todos os profetas, ele é o último profeta do Antigo Testamento.
nós aprendemos justiça, primeira revelação de Deus, segundo o Espiritismo, justiça. E ele fala: eu sou a voz que clama do deserto. Eu vim endireitar as veredas para a vinda do Senhor, que é Jesus, que é a personificação do amor. Então, o que endireita o caminho para a vinda do amor? Se eu pensar em comportamento que me aproxima do amor, o que é a base desse entendimento? Justiça. E o que é justiça? Essa pergunta no Livro dos Espíritos, né? Fala aí, gente, eu fico morrendo de vergonha. Não? Livro dos Espíritos, item 875. É uma concepção muito próxima da grega, tá? Como se pode definir justiça? Justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. Simples o conceito. Justiça é o respeito aos direitos de cada um. Para os gregos, justiça é dar a cada um o que é devido. Então, nós estamos mais ou menos na mesma pegada. Agora, quem determina o que é o direito de cada um? Eu sou Deus? Eu sou Deus? Eu sou onisciente? Não, então, peraí, para início de conversa. Não sou eu. O Kardec naturalmente faz essa pergunta, né? O que determina esses direitos? Duas coisas: a lei humana e a lei natural. Tendo os homens feito leis apropriadas aos seus costumes e ao seu caráter, essas leis estabeleceram direitos que variaram de acordo com o progresso do conhecimento. Vede se vossas leis de hoje, mesmo sem serem perfeitas, consagram os mesmos direitos que vigoravam na Idade Média. Vou trazendo uma reflexão aqui sobre a lei humana, lei civil, e ela muda com o tempo. Ela é mutável, portanto não pode ser divina. Esses direitos caídos em desuso e que vos parecem monstruosos, pareciam justos e naturais naquela época. Pensa no nosso Brasil aqui na época da escravatura, né? Eu não conheço a legislação da época da escravatura, mas você devia ter direitos sobre um escravo, né? E deveres, sei lá se tinha deveres também. Não. Não? Só direitos? E o escravo tinha que cumprir, né? A gente olha para pessoas e fala: meu Deus do céu, como é que pode, né? É coisa de 300 anos atrás. Isso mudou, mas na época era direito. Talvez no futuro a gente olhe para os nossos direitos de outra forma. É uma reflexão para quem quer tentar ir na vanguarda aí. Não ficar refém do próprio tempo, né? Da própria época. Se é que é possível. O direito instituído pelos homens, portanto, nem sempre é conforme a justiça. Um direito que está vigorando numa lei humana, por exemplo, ele nem sempre vai respeitar o que é de direito efetivamente. Muitas vezes a lei é injusta, né? Cada um tem uma concepção sobre isso. Aliás, ele regula apenas algumas relações sociais, ao passo que, na vida privada, há uma infinidade de atos que competem exclusivamente ao Tribunal da Consciência. Então, por mais que haja leis, eu sou livre para não cumpri-las, não é verdade? E aí vem cada um com sua consciência. A parte, aí 876, a parte do direito consagrado pela lei humana, qual é a base da justiça segundo a lei natural, ou lei divina? Então falou duas coisas, a lei humana está aqui muito simples, tem uma lei que regimenta a vida, obedeça. E a lei natural, a lei divina, né, que também regimenta o que é direito de cada um, aliás, que é o que regimenta de verdade. Aí os Espíritos se referem ao Cristo. O Cristo vos disse: querer para os outros aquilo que quereis para vós mesmos. Deus colocou no coração do homem a regra de toda justiça verdadeira, no desejo que cada um tem de ver seus direitos respeitados. Tem mais resposta aqui, mas não precisa não. Qual que é a referência, então? Você quer ver o seu direito respeitado? Ame o próximo como a ti mesmo. Faça ao outro o bem que você gostaria para você. Isso é justiça. Por isso que quando o cocô está boiando na privada, e fui eu que entupi, se eu dou conta, eu tenho que desentupir, que é o que eu gostaria para mim, o bem que eu gostaria para mim. Eu não gostaria de chegar na minha casa e a privada está entupida e não fui eu e eu tenho que desentupir. Ah, mas eu não quero. Quem que quer isso? Vocês conhecem alguém que queira? Isso não pode ser desculpa mais não.
Ah, não dou conta. Também não pode ser desculpa, não. Tenta lá. Se não deu, beleza. Não deu. Tentei, não deu. Vamos chamar uma desentupidora. Olha para as questões do dia a dia, para as questões comuns. Não quero isso, tenho preguiça daquilo, não dou conta daquilo outro. São as desculpas universais, né? Às vezes sem tentar. Como eu quero me aperfeiçoar em direção ao amor, se eu não entendi essa parte ainda? Se tem um ponto que é admirável na figura de João Batista, é essa honra à justiça. Ele era tão ele mesmo, ele era tão coerente com ele mesmo, que ele morre por causa disso. Pelo rigor à justiça. Ele morre quando ele olha para Herodes, que era um governador, que estava casado com Herodíades, que era a ex-cunhada dele, né? Ele mandou o irmão para a guerra, para morrer na guerra, para ficar com a esposa. E isso era sabido. Só quem que vai peitar o Herodes? Quem vai peitar Herodes? Ninguém, né? Ninguém tem coragem. Ele vai lá e peita. Ele olha para Herodes, vocês estão em pecado aí, ó. Aí acontece a dancinha da Salomé, que é filha de Herodíades. Salomé pede a cabeça de João numa bandeja de prata. Ele morre em honra à própria justiça. Há quem classifique isso como rigor, não cabe a gente aqui agora. Dá para entender a base para o amor? Faz para o outro o bem que você gostaria para você. Não faça para o outro o mal que você não gostaria para você. Isso aqui não é para botar peso nas costas de ninguém, não. É para a gente parar para pensar um pouquinho, quando a gente começa a reclamar muito que não funciona, que não está bom. Primeira reflexão, você tem feito para o outro o bem que você gostaria para você, fora dessas concepções idealizadas? Você dá um bom dia, você dá um lugar, deixar o outro passar no trânsito ali. Pensa em você, é a referência. Pensa em você dirigindo, por exemplo. O que você gostaria para você? Faz para o outro. Ah, Gustavo, mas eu vou fazer e ninguém mais vai. Só eu que vou. Verdade ou mentira? Passa isso na cabeça ou não passa? Mas nós estamos falando em paz de consciência, em cumprimento de dever. Não tem nada a ver com o outro isso. Deu para entender? A referência, o paradigma tem que ser outro, não pode ser o sensório. Até porque a busca pela felicidade, entrando um pouquinho na psicologia aqui, a busca pela felicidade, nesse conceito idealizado, ela é fundamentada na falta. Eu quero o que eu não tenho, necessariamente. E eu me adapto ao que eu tenho. Então, se tem uma pessoa, às vezes, que passa uma vida num relacionamento ameno e saudável, ela não vive as questões do nosso tempo. Tem uma outra neurose do nosso tempo também, da nossa época. A falta de tempo do relógio. Uma pessoa que tem muito tempo disponível, ela não sofre dessa neurose. Ela normalmente oscila para outra. Ou eu tenho tempo, ou eu tenho algum dinheiro. Tem gente que não tem nenhum dos dois. Isso aí é o escravo, né? Eu tenho que ter o suficiente para viver razoavelmente, para ter o necessário, em nível físico. Tempo, saúde, recurso financeiro, por o necessário. E cada um com o seu necessário. Agora, o comum da nossa época, ou eu pago as contas e não tenho tempo para nada, ou eu tenho tempo e não pago as contas. Aí quando eu estou aqui pagando as contas, ai meu Deus do céu, não tem tempo para nada, que saco, que vida horrível, não sei o que, queria ter um tempo livre, Aí Deus fala assim, então tá bom, manda esse cara embora, o trabalho dele, para ter tempo livre, é isso que ele quer. Ai meu Deus, agora eu estou desempregado, o que eu vou fazer? Vocês percebem como o anseio pela realização, ele tem por referência a falta? Isso faz com que muita gente pense que realizar-se na felicidade seja impossível. Se for esse o conceito, felicidade tem que sempre estar sentindo coisa boa, tem que estar sempre agradável, tem que estar sempre gostoso, aí não tem jeito mesmo não. O Clóvis de Barros Filho, que é um filósofo que eu gosto muito, ele defende que a felicidade ela tem mais a ver com estar engajado em propósitos. É uma ideia do Viktor Frankl também, apesar dele não citá-lo. Porque se eu estou no sentido da realização, eu quero me aperfeiçoar. É um sentido, não é? Existencial. Quero me aperfeiçoar em direção à caridade. A vida do cristão é a base filosófica do pensamento cristão. A minha vida só é boa se eu sirvo ao outro. Se eu sirvo à vida. Eu tenho que ser útil para alguém, para alguma coisa. Isso é uma base
do ensinamento do Cristo. Eu coloco isso em pauta na minha vida. Autoconhecimento, autoaperfeiçoamento. Eu vou tentar me desenvolver, expandir minha consciência, me dilatar na minha capacidade amorosa, ser mais útil à vida, ser mais útil ao mundo. Isso é um sentido existencial possível. Não quero engessar nada, não. Só para a gente pensar junto. Vai ser fácil isso? Não. Primeiro passo do autoconhecimento efetivo é o confronto com o sombrio. Aquela parte minha que eu quero negar ou que eu não sei que existe. Se eu quero aprender a amar mais, eu vou viver experiências que vão me colocar em confronto com o meu nível de egoísmo. Isso é altamente desagradável. Principalmente para as mentes idealizadas do nosso tempo. Eu sou uma pessoa tão boa, eu não faço mal para ninguém. Aí você começa a aprender que, como está escrito no livro aqui dos Espíritos, que não fazer o mal não basta. Que não fazer o bem já é o mal, mudança de paradigma total. A inércia é mal. Ver uma chance de fazer uma coisa boa e não aproveitar é mal. Não existe um não bom. É bom, é mal. Se não é mal, é bom. O entendimento comum é que se não é bom, é mal. Aliás, eu falei o contrário aqui, né? Deu pra entender? Não, acho que eu me confundi. Foi rebobinar aqui a cabeça. Tá certo? Se não é bom, é mal. Se não é bom, é mal. Esse é o pensamento. Tá? Essa é a referência. O comum é, se não é mal, é bom. Então, se eu estou aqui não fazendo nada de mal para ninguém, eu sou bom. Falei certo, né? Isso é uma mentira. Se eu não estou fazendo bem para ninguém, eu não sou bom, não. Eu sou um ator. E onde que ser ator é bom? Eu estou aqui fazendo bem só para mim mesmo. Onde que você é bom? Para quem? Isso é a definição de egoísmo. Fazer o bem só para si, sem levar em conta o outro. É difícil determinar essa linha, esse limite entre egoísmo e auto-amor. Tem hora que você vai para um deserto, tem hora que você precisa de repouso, tem hora que você precisa de lazer, para desempenhar melhor as funções que você tem que desempenhar até no bem pelo outro. Qual que é o limite do trabalho? Das forças. Então está aí uma referência. O que é trabalho? Toda ocupação útil. Está tudo aqui no Livro dos Espíritos. Tá? Eu não estou indo muito além dele, não. Não estou aqui vivendo essa vida, trabalhando, me ocupando de forma útil. Nesse exercício eu sirvo ao mundo. Nesse movimento eu cresço. E quando eu estou cansado, eu paro. Simples. Onde está escrito aí? Fica deitado na sua cama, pensando quão miserável você é, percebendo com tudo que você escuta em palestra que você não serve para nada, que você é um lixo, que você é inferior. Onde está escrito isso? Desafio alguém a trazer isso para cá. O único que se ofende com a condição de ser inferior é o que acha que deve ser superior. Como é que chama isso? Arrogância, orgulho. E ao mesmo tempo a maior pedra de tropeço. Separei o item aqui que eu cito ele com alguma frequência. Que isso aqui é maravilhoso. Até se a gente for botar a culpa em obsessor, tá? Lembrando que só há obsessão espiritual se há sintonia para isso. Nós estamos falando de sintonia na lei de amor. Se para ter perseguição tem que ter campo. Ninguém influencia ninguém sem atração magnética. Tá? Então preciso vibrar na mesma frequência que o obsessor. O responsável sou eu e o grande agente do soerguimento sou eu também. Somos livres nesse sentido. 465. Com que objetivo os espíritos imperfeitos induzem ao mal? Para fazer-vos sofrer como eles. Isso diminui os seus sofrimentos? Não, mas eles os fazem por inveja de ver seres mais felizes. B. Mais importante. Que tipo de sofrimento querem fazer que experimentemos? Isso aqui é também um grande movimento que nos afasta da lei de amor. Que tipo de sofrimento querem fazer que experimentemos? Os que decorrem do fato de pertencerem a uma ordem inferior e distante de Deus. Então isso aí que muitas vezes aparece genuinamente como uma sensação de humildade, sou horrível demais, se a gente não tomar o devido cuidado, vira o grande caminho para a perdição. Segundo o livro Escutando os Sentimentos da Irmã, o livro dos Dragões, para quem conhece, né? Bom que o Fã está aí, se eu falar bobagem, eu me corrijo agora. O livrinho lá, né? Porta larga, o caminho para a perdição humana.
grande material psíquico a ser explorado numa perseguição espiritual. Numa palavra, o que mais funciona quando se fala em perseguir pessoas? O que você tem que incutir na mente da pessoa quando você quer acabar com a vida dela? Segundo um psicólogo das trevas, mentor de obsessores. O livro lá está debaixo do bracinho dele, né? Baixa autoestima, que se manifesta como arrogância muitas vezes. Porque quem é não precisa aparentar ser. Quem é não precisa fazer força para nutrir uma imagem. Tá claro isso? Mas eu gasto muita energia psíquica para manter uma imagem e gasto, desperdício e falta energia para eu ser algo. Eu não preciso preocupar com a imagem. Busca primeiro o reino de Deus, sua justiça, e o resto vos virá por acréscimo. Busca o propósito da centralidade, cumpra o seu dever. Entende o que é isso, o que é amor, que se manifesta na caridade, benevolência, indulgência, perdão. Está aí a referência. Você quer confrontar os seus padrões de egoísmo? Disponha-se a ser benevolente para com todos, indulgente para com as imperfeições alheias, perdoar as ofensas. A linha de entendimento é: eu não dou conta disso, então eu sou miserável. Peça demissão do cargo de Deus. Para de tentar controlar tudo e todos, inclusive o que deveria ser o seu nível evolutivo. Para de tentar controlar isso. Foca em evoluir, que é muito melhor. Eu não sou Deus, então não vou acertar sempre. Aí eu vou lá, tá bom, então eu vou tentar ser benevolente para com todos, indulgente para com as imperfeições alheias e perdoar as ofensas. Aí eu saio daqui do centro. Saí daqui do centro, na porta do centro. Aí meu carro, sei lá, aconteceu alguma coisa com ele. Já caí de novo. Tá vendo como eu sou miserável? Não. Essa reflexão não é útil. Tá vendo como eu ainda não sou tão capaz quanto eu imaginei da benevolência, da indulgência, do perdão? Significa propósito de crescimento. Para quem quer realmente aprender sobre si e se aperfeiçoar, essa deveria ser a diretriz. Se eu me ver egoísta, ótimo, maravilhoso que eu me ver egoísta. Eu sei onde eu estou errando, eu sei para onde caminhar. Ai, não dou conta. Aí vem esse itemzinho, 465b do Livro dos Espíritos. É esse o caminho aí. É isso a melhor forma que existe para inutilizar alguém na vida. Acaba com a autoestima da pessoa. Quer acabar com... Vou dar um exemplo besta aqui, tá? Estilo cocô no privado entupido. Quer acabar com a palestra de alguma mulher, olhar para ela e falar assim: nossa, engordou, hein? Ela vai ficar a cabeça o tempo inteiro aqui, ó. Tem que chegar em casa, tem que olhar no espelho, tem que pesar na balança. Será que eu engordei? Será que eu não... Tem ou não é? Tô brincando, né, gente? Não é todo mundo que é assim, né? Nossa, é muito triste. Acabou. Lapso de autoestima. Alguém te determinou de fora, alguém determinou o que você é. Você está se determinando por influência externa. Isso é baixa autoestima. É influência, tem que te influenciar, não pode te determinar. Elogio ou crítica não pode te determinar, te influencia. Então o que eu faço? Eu introjeto. Eu jogo para dentro. Será que eu estou gorda? Ou não? Às vezes, sei lá, tem uma mulher aqui que está pesando 100 quilos, não sei, nossa, mas ela pesava 150, e aí? Quem que sabe o que é justo, o que não é? Quem que deve saber dela? Vocês estão entendendo a gravidade de se definir pelo contexto? E essa é do nosso tempo também, né? Eu tava na obra que minha mulher trabalha, parou um cara assim, cada um com suas coisas, tá? Parou um cara com um triciclo da BMW na porta. Aí tem um amigo dela lá que anda de moto, eu tava lá também, aliás, eu cheguei depois. Aí o cara falou assim, um cara perguntou pra ele: quanto que custa? Ah, uns 80 mil. Que isso, que 80 mil, não sei o que, tá. Aí chega o dono: está aí, desculpa, tá? Nem conheço o dono, nem vi a cena. Chega o dono do negócio. Eles foram lá, né? O engenheiro, ela, o peão, o mestre de obra. Quanto que custa esse trem aí? 100 mil reais. Aí o peão olhou: 100 mil reais nesse trocinho aí? Aí o cara disse que ele ficou meio bravo e falou assim: o trocinho é pro olho que tá vendo, né? Eu falei que, cara, você devia ter falado na hora: pro meu é trocinho, pro seu não é, assim que a vida é. Não é uma condenação. Cada um com o que é importante para si.
E com que pode, né? Para mim entrou assim, então eu não vou me atormentar porque eu não tenho um triciclo BMW De 100 mil reais? de 100 mil reais. Para mim, às vezes, pode ser melhor uma, sei lá, uma Honda Bis, né? Aí também eu acho que foi bom. Ficar no intermediário, né? Cada um com o seu necessário. Agora, eu me defino pelo contexto, naturalmente, como o nosso contexto é irrealizável, você tem que ter sempre um corpo melhor do que ele está, você tem que ter sempre mais posses do que você tem, você está num cargo, você tem que ter sempre um cargo superior ao que você está inserido, você fez um curso, já faz o curso pensando no outro curso que você vai fazer, e a vida vai passando. Viajei para cá, para onde, que não é aqui, eu já estou vendo que isso aqui é ruim, aquilo ali é ruim, eu tenho que ir para outro lugar. Nunca estou aqui, nunca estou no agora. Sempre estou me baseando na falta. Os contextos se tornam cada vez mais irrealizáveis. Se isso é minha referência, é natural sofrer. Não é à toa que nós estamos vendo o tempo da depressão, da ansiedade, das questões relacionadas à estima pessoal, da dor emocional, dos dramas relacionais. Ah, o fulano me faz feliz, a fulano não me faz feliz. Esse é o grande drama, está todo mundo afastado da lei de amor, para início de conversa. Então o que é isso? Duas pessoas se encontram na esperança de que o outro a faça feliz. Seja um cônjuge, seja um patrão ou um empregado. Concordam? Aí está, chegou um casal novo aqui. Tá, o outro vai me fazer feliz. Eu acho que eu vou ser feliz com ele. Deposito muitas vezes sobre o outro essa carga de me fazer feliz. O que te faz feliz? Sei lá, mas se vira. O problema é seu. Já estou te dando o privilégio de estar do meu lado, então você que se vire para me fazer feliz. Só que a outra parte às vezes pensa assim também. E o que te faz feliz? Também não sei. Então nós vamos juntos de mão dada aqui pular num abismo, né? Tem como funcionar? E o que preconiza a lei de amor? Faz para o outro bem que você gostaria para você. Eu acho que eu gostaria de uma atenção nesse sentido. Eu acho que eu gostaria de que o outro se preocupasse com o meu bem-estar. Então eu me preocupo com o bem-estar dele. Ah, mas ele não está fazendo a mesma coisa. Já explicando isso aqui hoje. Se o outro não te ama, o problema é dele. É uma mudança de paradigma. Se o seu chefe é injusto e você o obedece, o problema é dele. É seu enquanto você quiser estar lá. Você pode escolher não estar lá. Está dando para entender? Se alguma relação te faz mal e você paga o mal com o bem e não tem reciprocidade, o problema é de quem está fazendo mal. Isso é uma perspectiva espiritual. Por isso que não é fácil, gente. Por isso que bate no nosso egoísmo o tempo inteiro. Murro no queixo do egoísmo e do orgulho o tempo todo. Mas está aí o caminho, não tem que ser pesado. Não é ser um grande mártir, não é ser um herói. Não é ser Deus. Peça demissão do cargo de Deus, porque senão é Ele. Você não determina o que é o melhor, você não determina o que é o amor, você não determina que rumo que a vida deveria seguir. Você não é o detentor da natureza, você não é o controlador da existência. Você é uma, não vou dizer peça não, porque eu não gosto desse pensamento. Você é parte de um mesmo corpo, na linguagem do apóstolo Paulo. Cristo é a cabeça, nós somos o corpo. Um é braço, o outro é perna. Qual que é mais importante? Só que recebe o soco e não deve sofrer. Mas como é que funciona? Não deve sofrer. Isso é até bom falar, porque o título dos 2 capítulos é Comportamentos que nos levam, que nos aproximam da lei de Deus ou que nos afastam da lei de Deus. O sofrimento, ele tem uma origem no campo emocional, concordam? Até se ele for físico. Ele é sensório, a emoção tem uma base no sensório, ela se desenvolve a partir do sensório. A reação emocional eu não controlo, mas eu controlo o comportamento. Tomei murro no queixo, vai doer? Vai. Se é um murro moral, vai doer aonde? No queixo? Às vezes dói aqui na boca do estômago, né? Mas a mão fecha, a boca serra para quem é de estrutura colérica. Dessa parte eu entendo. Às vezes dá um constrangimento, a pessoa se sente triste, magoada, frustrada e se encolhe, para quem tem uma estrutura mais melancólica. Dói.
É a perspectiva de morte do egoísmo. Isso que tem que me nutrir. Não é para eu ser submisso, passivo, não estou dizendo isso não. Agora eu estou ali honrando o meu dever perante a minha própria consciência. E eu descobri um limite da minha capacidade de operar o bem. Está ali o limite. Senhor, tem misericórdia de mim que sou pecador. Esse que foi justificado para a própria casa. Quem está são não precisa de médico. Foi um tema de uma palestra um tempo atrás, acho que não foi aqui não. A gente trouxe essa ideia. Aqui no nosso planeta, no nosso tempo, tem dois tipos de pessoas. As que estão doentes e sabem, e as que estão doentes e não sabem. Se eu estou doente e sei, doença no sentido espiritual, tá? Doença é ser egoísta, ser orgulhoso. Se eu estou doente e sei, ótimo. Eu tenho um caminho de progresso. Tem hora que eu olho e falo assim, Deus, eu não estou dando conta mesmo. Eu sou fraco, eu sou imperfeito, eu sou um pecador. Mas não é nessa esfera derrotista. É uma percepção de uma condição. Meu orgulho está morrendo. Então, se eu sou um pecador, se eu me descubro limitado, imperfeito, não condiz muito com uma grande missão, concordam? Porque às vezes é tormento religioso. Ah, eu sei que eu deveria estar fazendo mais e não estou. O que você deveria estar fazendo? Você sabe mesmo o que você deveria estar fazendo? Você tem uma ideia? Você já tentou aí, arriscou e deu errado, deu certo? Ah, eu devia, porque com o que eu sei, porque eu já fiz, porque tem tantos anos que eu vou no centro, porque eu recebo tanta coisa. E vira esse mimimi, essa ladainha que não sai do lugar. A vida vai te dar um murro. Ótimo, eu tomei um murro. Eu caí, eu levanto, eu vou seguir em frente. Isso é uma característica comum a todos os grandes seguidores do Cristo. Não tem perfeito, não. Dá uma lida no livro Boa Nova. Não tem perfeito, não. Nós estamos falando de apóstolos. Falar do Bartolomeu, que era depressivo. Do Simão Pedro, que era um apaixonado, que era um julgador. Do Judas, que suicidou por ter entendido mal a proposta do Cristo. Ele amava o Cristo, mas entendeu errado. Quis ser Deus. Quis determinar o ritmo das coisas. Dá uma lida no capítulo que vocês vão me entender melhor. Aí de repente a vida te convida a fazer um servicinho simples. A ser abnegado na hora, sei lá, de arrumar a cozinha. De abrir mão de 1 hora do seu dia, 1 hora da sua semana, para fazer alguma coisa de bom para alguém. Para sair um pouco dessa atmosfera aí. Aqui é uma reunião de cura, né? Tá claro, gente? A irmã, esses 2 capítulos que ela traz, para a gente ir para a leitura, são 3 páginas, se eu somar os 2. E ela tem muito capítulo assim. Eu sou suspeito para falar, não estou puxando o saco do Vande, que é o médio, não, porque eu falo quando ele não está aí também. Mas é uma psicologia simples, altamente eficaz e muito, muito, muito necessária no nosso tempo. Tem muito capítulo ali que ela não engessa nenhuma questão, ela não fala é isso, ponto final, nada, mas é roteiro. É roteiro. Ah, eu não sei o que eu tenho que fazer. Eu não sei o que a irmã pensa do lado de lá, né? Se fosse Gustavo pensar assim, esse povo está falando tanto que não sabe o que fazer, eu vou escrever aqui como fazer, segundo o que eu penso. Mas não pensa que é só isso, não. E vai lá e lê. E o povo não lê os trem. Compra o livro e guarda. Tem tanto capítulo maravilhoso, né? Esses 2 aqui, gente, é coisa assim. Isso aqui é para dar uma lidinha, para deixar ali na... Aliás, esse livro todo, né? É tudo curtinho, é tudo bacana, é tudo rápido, objetivo. É para deixar ali do lado e dar uma lida, né? Tá tomando café, ao invés de pegar lá né, seguir a rotina, para de fazer um pouco que você está acostumado a fazer, né? A gente que gosta lá do telefone, acorda, mexe no telefone, acorda, dorme, mexe no telefone. Sim ou não? Tem uma teoria, tá, sobre smartphone. É um negócio relativamente recente, não é? Tem o quê? Uns 10 anos no máximo? Smartphone. Smartphone. Tem. Menos, né? Vulgarizou mesmo há uns 5 anos, 6 anos. Quem aqui já era espírita no smartphone? Levanta a mão para ver. Ninguém tinha tempo para fazer prece, né? Ninguém dava conta porque estava cansado, é verdade? Sabe aquele tempinho que você pega o telefone antes de dormir? Não precisa explicar não. A tese, né? Botaram aí o negócio, viu como é que você tem tempo para fazer prece? Você achou que não tinha, né? O problema é gerenciamento do tempo.
como em tudo, né? Pega, dá uma lidinha, mexe lá no telefone, você gosta, tudo bem, cada Pode um... botar uma prece no telefone. Isso, bota, na hora que você liga ele, aparece uma prece, né? Aí você lembra, para não esquecer, porque a gente esquece também, né? De olhar no telefone não esquece, é hábito, de hábito a gente não esquece, né? Lembra disso um pouco. Primeiro, comportamentos que nos afastam da lei de amor. Aqui, o capítulo é todo pontinho, tá? Tudo item. Só tem uma reflexãozinha no final. O que pode afastar você da lei de amor? Seguem alguns apontamentos para reflexão. O que eu falo que ela não fecha nada? Alguns apontamentos para reflexão. Exigir de você condutas e sentimentos que ainda não suporta, apenas para passar uma imagem irreal de si mesmo aos outros. Tá? Então é a famosa hipocrisia religiosa, no nosso caso aqui. Quer dizer que eu tenho que sair manifestando os meus dramas e as minhas dificuldades para qualquer pessoa? Não. Mas nutrir uma imagem pela imagem, isso é ser fariseu. Ok? Se você fez a maior bobagem que a sua mente consegue imaginar, beleza, levanta e segue. Não, fiz uma coisa que eu jamais na minha existência imaginarei que eu seria capaz. Tá, você descobriu que é capaz. Isso vai no mínimo te ajudar a olhar para os outros quando erram com outros olhos. Ok? É um pequeno aprendizado, dá para explorar muito. Então, tá, eu achei que eu era incapaz desse mal e descobri que eu sou. Com o tempo, não sei da história de vocês, mas a gente vai percebendo que a gente é capaz de tudo. Tem um potencial para tudo aqui dentro, para todo bem e todo mal. Basta que haja estímulo suficiente, muitas vezes. Isso pode ser humildade de verdade. Gente, alguém quer falar alguma coisa? Acho que eu estou falando bem sozinho hoje. Tá legal? Nutrir a ilusão de que pode mudar as pessoas mais próximas do seu círculo de afetos. E isso aqui, se quer afastar da lei de amor, isso é batata, né? É só desgaste. E muitas vezes naquela posição que a gente fala aqui, né? Eu me coloco no arquétipo do herói excessivamente. Eu me trato como um Messias. Eu não sou Deus, mas eu viro Jesus. Estou aqui nesse núcleo familiar para salvar as pessoas que estão nesse entorno. Eu, na outra vida, devo ter sido, né, uma carne de pescoço de marca maior e vim aqui para tolerar esses pobres infelizes. Pô, né, gente? E vou aqui, né, e jogo o livro espírita na cara do outro, lê esse capítulo, né? Você tinha que estar lá no centro, ouvir o que aquele cara estava falando. Não, se não está, é porque não tinha que estar. Porque quem determina isso não é você, porque você não é Deus. Ok? E sempre serve pro outro, né? Você devia estar lá que era pra você. Nunca vai. Qual é seu nome? Tiago. Tiago falou um negócio muito bacana aqui. Sempre serve para o outro. Aí vem a psicologia de novo e ensina pra gente um fenômeno que eu já trouxe aqui para vocês de uma forma mais simples, só para a gente entender a dinâmica, que é a projeção, que é bíblica também, o apóstolo Paulo fala nisso. Né? Eu vejo no outro que é meu, necessariamente. Eu só consigo ver o reflexo da minha subjetividade no outro. Tudo que me incomoda em alguém, o que me encanta em alguém, diz de mim. O que me incomoda de características que eu preciso trabalhar. O que me encanta de potenciais que eu preciso desenvolver. Eu entendo isso. Vou tentar explicar de uma forma... Tentar pensar numa projeção aqui. Não vai sair, não. Se sair no meio do negócio, enquanto força a cabeça. Assim sair, a gente explica melhor. Tá? Vamos tentar pensar no exemplo concreto. Posso tentar dar um exemplo? Por favor. Eu tinha determinado ressentimento com uma pessoa pelo tipo de comportamento dela. E com terapia eu consegui perceber, depois de bastante tempo, que eu tinha as mesmas atitudes que aquela pessoa, que me incomodavam naquela pessoa, exatamente do jeito que ela me tratava, eu tratava ela. E, exato, sim. Sim, eu achando que ser Deus eu ia mudar aquela pessoa de alguma forma, tratando do mesmo jeito ruim que eu achava que ela tratando ela. E quando eu comecei a entender que eu estava fazendo a mesma coisa, quando eu parei, as coisas se ajeitaram. Oh, que beleza. Que virou um ciclo de tratar bem, de me trata bem, e isso deu certo. Uhum. E não foi tão difícil assim. Maravilha. Foi só esse autoconhecimento, que eu consegui perceber isso. Perceber a projeção é muito bom, né? É. Eu pensei no exemplo aqui do meio religioso. Foi bom você ter falado que deu
Deitou um óleo na cabeça aqui, né? Funcionou. Nós somos espíritas, né? Nós vamos pensar agora nos evangélicos. Nós vamos pensar de verdade, né? É o que você fala nas rodinhas, tá? Ou o que você fala dentro da sua cabeça, não o que você finge aqui dentro, não. Critiquem os evangélicos para mim, alguém. Nós vamos entender o que é projeção agora. Critique uma prática evangélica. Pedir dinheiro. Pedir dinheiro. Pedir dinheiro, dá o dízimo. Tá bom. Depois eu explico o dízimo, tá? É um preceito bíblico. Por que eu critico o dízimo, por exemplo? Eu olho para a pessoa que está dando dízimo, o que eu penso? Pode falar a verdade. Eu acho que é A câmera só está filmando eu, não vai aparecer ninguém. tremendamente errado dar o dízimo. Não, sem... Tá, errado. Por que é errado? Eu olho para a pessoa que está dando, por que é errado? Por quê? Porque o que Jesus falou? Tudo que fizerdes a um pequenino, a mim o fazeis. Agora você deixa de dar para um aleijado, para um cego, para um idoso, para um doente, para dar para um, desculpa a expressão, para um picareta, juntar fortunas no exterior ou construir templos faraônicos, isso não agrada a Deus. Ótimo. Isso não agrada a Deus. Ótimo. Todo mundo ouviu, né? Resumam numa palavra o comportamento de um evangélico, o que ele tem de defeito que faz ele dar o dízimo. Desculpe, só uma colocação. Fanatismo. Ótimo. Desculpe, só uma colocação. Ele quer comprar. Só uma colocação ainda. Por outro lado, eu acho que seria melhor que houvesse esse tipo de igreja no lugar dos pontos de droga. Tá, não, vamos ficar aqui, senão nós vamos perder o peixe. Não posso perder esse peixe. Numa palavra, o que é a maior crítica ao evangélico que dá o dízimo? Fanatismo? Foi o que foi dito? Tá. O que é fanatismo? Quando a pessoa não racionaliza. Isso, eu não racionalizo. Ela tem uma rigidez no entendimento. Isso é fanatismo. Fanatismo tem muito a ver com rigidez. Acho que é medo. Rigidez. É uma troca. Tem um medo de acontecer uma coisa. Dinheiro e Deus vai fazer. Tá lá o fanatismo. A troca, o medo, a barganha, isso tudo está baseado no entendimento rígido sobre Deus. Desculpe. Aí eu falo, só para eu fechar o raciocínio. Aí eu falo assim, não, Deus não é isso aí não. Deus é o que eu estou falando. Deus não é o que você está falando. Desculpe. Como é que chama? Só para fechar o raciocínio. Sim. Não, eu aqui agora. Dar o dízimo não. Porque Deus não é isso. Deus não precisa do seu dinheiro. Eu estou fazendo o quê? Eu estou tentando impor o meu ponto de vista ao outro. Como é que chama isso? Projeção. Deu para entender? Deu. Eu não estou vendo o meu fanatismo, que eu estou olhando o fanatismo do outro. Se o outro é fanático ou não, nós podemos discutir aqui até depois da manhã. Não me importa, o fanatismo é meu. E você não é Deus. E eu não sou Deus para mudar isso. Então, se a consciência dele está mandando ele dar o dízimo e o pastor lá for um picareta, o problema é do pastor, porque essa pessoa está em paz com a própria consciência. Ah, mas é um absurdo, isso aqui nós vamos entrar em outra esfera. Eu recomendo a todo religioso, inclusive a mim mesmo, de qualquer bandeira, que olhe para o próprio farisaísmo. Que é a melhor coisa que a gente pode fazer em benefício da religião. Porque se teve uma coisa que detonou esse planeta ao longo da história, pela hipocrisia, foi a religião institucionalizada. Então nós estamos chegando num momento, não dá mais, é preciso a religiosidade. É preciso compreender esse princípio que é lei de amor. E se o outro está errando de um jeito que eu não erro, ótimo. Eu também erro de um jeito que talvez ele não erraria. Se fosse todo mundo muito diferente, não estava encarnado no mesmo planeta. Às vezes está no mesmo bairro. Não é tão diferente assim. Isso é para a gente suavizar. Eu não estou falando aqui para a gente não ter crítica, para não fazer análise, não é isso não. Mas é para a gente se colocar verdadeiramente como alguém que está engajado no autoaperfeiçoamento. Quem de nós aqui pode dizer que tem um entendimento pleno sobre Deus e sobre a lei? O dízimo tem fundamentação bíblica. Eu não estou defendendo nem acusando, é para pensar. E nas nossas casas espíritas fazer um desabafo aqui.
Nas nossas casas espíritas não tem dinheiro para pagar aluguel, não tem dinheiro para pintar parede, não tem dinheiro para nada. O povo vem, goza e vai embora. Usufrui. Cada um aí com sua consciência, tá? Não estou cobrando dinheiro, não estou sem pastor, não. Não estou pedindo dinheiro para ninguém, não, tá? Só colocando o que eu deixei de colocar, para mim não é fanatismo, é falta de conhecimento. Por quê? Porque o que a Bíblia fala de dízimo, na Bíblia escrita em latim, tem uma passagem a respeito. Depois que o poder se instalou em Roma, ela foi transcrita do grego para o latim. Depois o Lutero encheu de dízimo. Encheu de dízimo. E se espalhou para o mundo. Por quê? Porque a cultura na Alemanha, as igrejas ajudarem os idosos. Então, o que a primeira Bíblia fala em dízimo era o imposto que o povo pagava quando entrava nos muros dos castelos para fazer troca de mercadorias. Não era dinheiro da igreja. Eu vou pedir licença para o senhor, porque, como eu disse, se a gente for discutir a questão do dízimo, nós não vamos chegar em lugar nenhum hoje. Tá? Se para o senhor não é o fanatismo, para cada um pode ser uma coisa, tá? É falta de conhecimento, então eu vou avaliar o meu lapso de conhecimento. Será que eu domino o conhecimento? Eu perguntei uma vez para uma amiga, ele que é linguista, teóloga, tá no doutorado em teologia, sabe grego, sabe hebraico, está estudando tudo isso aí, né? Falei assim, me fala uma tradução bíblica que dê para a gente confiar. Ela falou, nenhuma. Só que todas têm uma aplicação. Porque ela falou assim, em termos linguísticos, quando eu pego lá a Bíblia da Mulher, sei lá, falou um nome lá, é uma tradução pífia diante do grego. Só que tem uma aplicação. Tem evangelho naquilo ali, isso que importa. A cada um segundo o próprio entendimento, é isso. A quem mais foi dado, mais será cobrado. Essa que é a regra. Agora, quem aqui de nós pode falar que entende Deus? Ponto. O que é a perfeição? É possível chegar à perfeição numa só encarnação? Não. Pergunta de toda palestra. Não. E não, o porquê desse não é muito importante. Não, porque o que a gente chama de perfeição está longe da perfeição. Ou seja, eu não tenho a capacidade de compreender a perfeição. Para olhar para alguém e me colocar como Deus. E falar que eu sei que não sabe. Você sabe o que você tem que saber. Eu sei o que eu tenho que saber. E eu vou te tratar como eu gostaria de ser tratado. Se você não fizer o mesmo, o problema é seu. Eu falo que o problema é seu, parece agressivo, mas o problema é seu. É seu problema para resolver. Tá claro? Deu para entender a projeção? Olha o que aquilo te espelha. Percebeu alguma coisa em alguém, boa ou ruim? Autocrítica. Provérbio de Salomão, o senhor não deve saber, está no livro de Provérbios. Seja todo homem pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar-se. Podemos emendar tardio para reagir comportamentalmente. Primeiro ouça, não é primeiro fala. Aí eu vejo o evangélico lá dando dinheiro, eu estou pensando 1 milhão de coisas, eu nem sei por quê. Não sei. E ele está desenvolvendo uma série de virtudes dentro da religiosidade dele. Eu admiro muito o louvor, por exemplo. Eu não tenho essa facilidade com louvor. Às vezes não dá vontade de entrar na igreja, ficar lá cantando, ver como é que é. Não tem essa experiência. Como é que a gente pode falar que não é bom? Eu cantei em centro de Siddha Yoga, em centro de meditação budista. E cantar realmente é um negócio muito legal para mudar o nosso tônus vibratório. Às vezes a gente traz música, hoje em dia até que melhorou isso bem, traz arte para o centro espírita, não, tem que raciocínio, racionalidade, tem que entender tudo. Às vezes a gente precisa de mudança em outros níveis, você precisa de tocar seu coração. Às vezes uma fala não vai mudar seu coração, você precisa abrir um campo primeiro. Cada um está aprendendo uma coisa, gente. Até o ateu, você acredita que até o ateu... O ateu está aprendendo o senso crítico por baixo, né? Quem falou que... Uma vez esse Clóvis de Barros que eu gosto, ele estava falando sobre isso. Numa palestra dele, ele se posiciona como um cristão ateu. Eu não entendi nada. Aí ele fala que
O pensamento cristão, o modelo filosófico cristão é muito importante para ele. Mas que ele não acha que tratar sobre a existência ou não existência de Deus seja algo muito importante. Faz diferença para ele. Para ele não faz diferença. Aliás, eu não lembro, tem um autor que fala isso, eu não lembro quem, acho que deve ser o Osho. Não sei, é um dos orientais aí, que fala que se você cumpre uma lei porque você está com medo de um Deus, pô, você é um enganador, né? Você tem que entender aquele princípio, introjetar e entender que é o melhor. Viva a lei do amor para você entender que é o melhor. Não vai precisar de um Deus que te manda para um umbral, não manda para um umbral. Isso é repetição do inferno, do céu. Aí ele fala, isso não é tão importante assim para mim. Aí ele fala que ele está fazendo uma conferência, vem um padre no final, ele falou isso na conferência, veio um padre no final e já preparou, né? Porque normalmente vem para dar bordoada, porque ele falou que não acredita em Deus, muita gente fecha o ouvido. Aí o cara veio elogiar, agradeceu, falou, você falou, foi tudo beleza, perfeita a sua exposição. Aí eu falei, acho que ficou intrigado, né? Mas o senhor não é padre, sou, não te incomodou não acreditar em Deus? Aí o padre falou, não, isso não é tão importante assim, não. É para a gente parar para pensar. Deus está expresso, está manifesto na natureza, na ordem das coisas. A ação do amor divino está aí para quem quiser enxergar. Eu preciso ficar discutindo com alguém o que ele é, como que ele é, onde que ele está, se a barba é branca, azul, verde, se joga raio na minha cabeça, se não, não existe inferno, existe plano espiritual inferior. Que diferença que isso faz? Eu estou falando de mim aqui, tá, gente? Posso estar falando bobagem, tá? Vamos pensar nisso um pouco. Os valores, o comportamento moral, tudo que o Cristo nos ensina a fazer no trato uns com os outros, esse é um grande caminho evolucional. É o copo d'água fria. A cada um, cada um desses pequeninos, que vocês deram um copo de água fria, para mim que vocês estão dando. Não é para assim, então vou dar um monte de copo de água fria que eu estou agradando Jesus. Aí vai ter um, né? É o pensamento da barganha, ele está falando ali da universalidade, da fraternidade real. Hoje a ciência atesta isso para nós, a existência está toda interligada em nível quântico. Um bem que você faz é um bem que você irradia para a vida, para o universo. Um mal que você faz é um mal que você irradia para a vida, para o universo. Você está inserido nisso, é um todo. Um pouquinho de bem é bem, um pouquinho de mal é mal. Vai nos pouquinhos de bem, então. Um monte de pouquinho vira um pocão daqui a pouco. O pocão pode virar um montinho. Mas isso não importa. Importa a frequência em que você está inserido. Tá claro, gente? Pensa mais, nós vamos ler coisas para fazer, comportamentos. Nem sempre o que eu sinto está em acordo com o comportamento. É um trajeto, é um trabalho. É processo. Muitas vezes eu tenho um comportamento que eu já entendi que é o adequado, mas ainda não estou vibrando naquela faixa em nível de sentimento, em nível de pensamento. Vou continuar no exercício. Como diz o André Luiz, a disciplina antecede a espontaneidade. E eu vou caminhando. O ideal é que eu vibre na lei. Que eu me sintonize. É muito mais deixar de fazer força do que fazer uma força muito grande. É muito mais se tornar um veículo de radiação de Deus do que ser um grande alguma coisa. É fazer parte, muito mais do que ser o cara. É fazer parte de algo. Só o ego que se incomoda com isso. Sim? Mais uma aqui. Sentir-se responsável pelas escolhas daqueles que você ama. Vou dar uma lida mais rápida que a gente está quase no tempo, tá? Usar a carência para justificar atos infelizes na sua convivência humana. Isso aqui nos afasta também, né? Nossa, tem muita coisa para comentar. Isso aqui é muito rico. Considerar as pessoas que não pensam como você como antipáticas ou até adversárias. Quem não pensa como eu é adversário. E para quem é bonzinho, um olha para o outro e fala assim, né? Não olha assim, meu adversário fala assim, tadinho, né? Tão inferior, né? Mas não entendeu ainda. Pai, perdoa, que ele não sabe o que está fazendo. Você sabe o que você está fazendo? Se o coração está vibrando nessa frequência, de quem sou eu? A palavra que saiu da boca do Cristo. Mas dá uma olhada, se você não está tentando ser ele, na casca. Porque carregar a cruz ninguém quer, né? Na hora de ser disso de pendurar da cruz e voltar à vida e aparecer, ascender aos céus, beleza. Mas carregar a cruz...
Considerar as pessoas, já li, acreditar que veio a este mundo para sofrer e que a felicidade não é algo para quem está reencarnado. É possível ser feliz aqui? Segundo o Livro dos Espíritos, sim. Não no nível da idealização como a gente trouxe. O que é felicidade possível para nós aqui? Campo material. Existe uma felicidade material, segundo o Livro dos Espíritos. Posse do necessário. E o necessário não é pouco, é uma reflexão de sempre. Necessário é necessário. Já falamos isso aqui antes, né? Só você para determinar o que é o seu necessário. É você com a sua consciência. Quem quiser orientação, tem no Evangelho segundo o Espiritismo o necessário e o supérfluo. Dá uma lida. Mas é uma questão pessoal. Não há uma determinação absoluta sobre o que é necessário. Mas felicidade no campo material é a posse necessária. Sei lá, você tem que fazer, tá com uma doença, tem perspectiva de cura, precisa fazer um tratamento caríssimo. Custa, sei lá, $200 mil. Você precisa de $200 mil. É seu necessário. Deu para entender a ideia? Tá. O que é felicidade? Para não ir embora sem essa também, né? Campo material, posse necessário. Campo moral, campo do comportamento. A tranquilidade de consciência do dever cumprido e a fé no futuro. Isso é felicidade. É possível ser feliz aqui? Sim. Qual é a condição básica para a felicidade aqui? Segundo o Livro dos Espíritos. Consciência tranquila do dever cumprido. E cumprir o dever dá um trabalho danado. Por isso que o espírito ele vai evoluindo, ele vai desenvolvendo um apreço pelo trabalho, um apreço por ser útil. É uma grande referência do ponto que você está. Você gosta de ser útil? Você gosta de servir? Isso é algo a ser desenvolvido. E como é da nossa natureza espiritual, se você não gosta, não tem problema. Disciplina um pouco, começa o movimento, rompe com essa inércia. Em pouco tempo você vai ver prazer, satisfação. Sai um pouco dessa recomendação anterior aqui, né? Falando que a gente está aqui para sofrer. Na hora que você estiver fazendo uma coisa boa, se sentindo bem, não começa aquele papinho mental. Ah, é muito pouco. Ah, não sei o quê. Ah, eu estou sentindo bem, deve ter alguma coisa errada, né? Estou me sentindo bem fazendo bem. Olha como eu sou egoísta. Não, isso é a natureza da lei. Deus fez as coisas desse jeito. Bem para um é bem para todo mundo, bem para todo mundo é bem para um. Se eu der essa direção... Então, na hora que você estava ali numa tarefa assistencial qualquer, sei lá, tá dando pãozinho no centro da cidade à noite. Tem um grupo que faz isso aqui em BH, que é tarefa muito legal, tá? Para quem quiser conhecer, GFAP, o pessoal sai sexta-feira à noite ali perto do Mercado Central, na garagem ali de carga e descarga, frente à loja do Paulo. Eles saem dali às 8h40, mais ou menos, 9 horas, vão dar pãozinho na rua, e você vê o sofrimento, você vê a miséria humana, às vezes em graus extremos, você vê um efeito absurdo do entorpecimento por droga, da miséria, da pobreza, da doença, você vê, é choque de realidade. Uma tarefa extremamente transformadora. Uma vez eu estava nessa tarefa me deu uma vergonhinha. Essa sensação de sentir bem com o bem, né? Me policiei na hora. Nesse dia eu consegui levar meu sobrinho. Tinha 10 anos, hoje está com 11, eu tinha 10. Mas foi um parto, né? Se minha irmã visse os lugares por onde ele passou, eu não deixaria nunca. A gente viu gente vendendo droga, gente usando droga, zona de prostituição, tudo numa trajetória. E ninguém mexe, não tem uma garantia, mas ninguém mexe, é tranquilo. E aí nós paramos num lugar, tinha um rapaz com a perna cheia de arame, que sofreu um acidente, estava com a perna toda quebrada. E ele estava fumando maconha na praça ali da rodoviária. E na hora que ele me viu, ele viu o grupo, eu cheguei perto dele, a gente dá um pãozinho, um suco, uma mensagem. Ele me olhou, começou a chorar. E foi uma situação tanto quanto atípica, né? Porque dá às vezes para diferenciar ali, é claro, vou brincar com coisa séria aqui, mas o cara que tomou uma garrafa de pinga e o cara que fumou maconha costuma ser bem diferente, né? O cara que fumou maconha, chega lá e olha pra você aquela cara assim, tá, não sei o que, ri, brinca. Esse cara ele tava desesperado, chorando. E tudo que eu falava com ele, nada o acalmava, estava muito triste. Aí ele olhou e falou assim, eu estou olhando você, estava eu com a minha esposa e meu sobrinho. Ele deduziu que fosse um filho, ele na hora, né? Estou vendo aí, vocês estão aqui em nome de Deus, fazendo bem para os outros, você está aí com sua família linda, não sei o quê, só gente boa. Eu tinha isso tudo, eu tinha família, eu ia na igreja, e não sei o quê, comecei a usar droga, aconteceu.
Aí meu sobrinho com a cara desse tamanho, né? Eu só cutucando ele assim, viu? Viu? E eu tentei conversar. Chegou uma hora ele estava tão fora de si que a gente viu que não tinha como ajudar. A gente deixou a mensagem, deixou o pãozinho, vai com Deus. Aí cutuquei meu sobrinho e falei assim, cara, você viu o que acontece quando a gente usa droga? Mas na hora que você usar vai ser legal. Fica esperto com isso aí. Eu não é diferente de uma aulinha na escola sobre o uso de droga. Ele viu o que é. É um trauminha, né? De propósito. Eu dei uma intensificada no trauma de propósito. A gente olha e fala assim, meu Deus, como o sofrimento desse homem foi útil a mim. Aí me deu uma sensação desconfortável. A prece foi mais caprichada. Que Deus o abençoe. Que o sofrimento sirva a alguém, pelo menos. Já é um propósito. Você vai sempre, Gustavo? Eu não consigo ir sempre não, mas é um trabalho que eu recomendo. Minha agenda já é bem lotadinha, mas aparece lá. É um trabalho maravilhoso. Mas é só você ir lá? Só ir lá, sexta-feira, chegar umas 8h40, 8h45 lá, em frente à loja do Paulo, à noite. Aí de tênis, roupa leve, que anda muito. É um trabalho bem recompensador, é aprendizado. Não, mas eu estou me beneficiando do sofrimento do outro, ele é pra gente sensibilizar mesmo. Você começa a reparar que, tipo, você tem muito, né? Tem. Você começa a ficar muito bravo com tudo. E você começa a ver o grau de sofrimento que existe na existência. Gente, se tem uma coisa que paralisa as pessoas é ficarem centradas no próprio sofrimento. Trabalha. Olha aquele velhinho do Facebook aí, não sei se é verdade ou não, o cara que costurou não sei quantos mil gorros. É verdade. Costurou aquilo ali, tô acamado, tô doente, não tenho o que fazer, a mão tá funcionando, vou tricotar gorro para mendigo. Sempre tem uma possibilidade para quem tem boa vontade. Livro Pensamento e Vidas tem uma coisa que eu estou atropelando o livro aqui, gente. Eu sempre parto do entendimento. O livro está ali para todo mundo ler, tá? Então a gente tenta trazer o que não está no livro também. Reflexões, pensamentos e informação adicional. Esse livro é muito bom. Tá? Perdi o que eu estava falando. Fui inventar desculpa. Obrigado. Pensamento e Vida do Emmanuel. Cartilha de comportamento, segundo o prefácio. Emmanuel, escreve um livro aí para a gente entender como que faz. Tipo Hermâncio do Fogo. Primeiro capítulo do livro Pensamento e Vida. Vontade. Livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Terceira parte, As Potências da Alma. Autor Leon Denis. Filósofo espírita da época do Kardec. Um seguidor do trabalho do Kardec. Principal potência da alma. Vontade. Livro dos Espíritos. A gente pode evoluir nessa vida, a gente pode vencer as nossas más tendências, a gente pode crescer, eu não lembro exatamente da pergunta, se a gente fizer esforços. Sim, e muitas vezes com esforços insignificantes. Mas quão pouco de vós fazem esforços? Se tem uma coisa que nos vincula à lei de amor, é a boa vontade. E vontade não confundam com desejo. Para quem assistiu aí ano passado o workshop de vontade, aliás, a gente podia até fazer de novo, né? Precisando. Vontade é exatamente o que você precisa movimentar quando você não tem desejo. Explicando de uma forma simples, não acadêmica. É aquela energia que você tem que tirar aí do fundo quando você não quer fazer. Essa que é transformadora de verdade. Como, Gustavo? Não precisa explicar isso não. Isso é uma potência da alma. Essa força está aí dentro. Eu só estou provocando ela aqui agora. Eu sei que eu falo isso aqui, eu espero, como já aconteceu muito comigo quando eu estou no outro lado, que fica formigando na cadeira, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que sair daqui e fazer alguma coisa. É isso que eu espero. Se está com qualquer sensação de derrotismo, chuta que é macumba. Tá? Não é útil para ninguém. É a via principal da obsessão. Nós temos que sair daqui, tá? Eu tenho essa dificuldade, eu vou enfrentar. Eu chego em casa com cara de carranca, eu vou enfrentar. Eu estou com aquele livro que eu comprei na Feira do Livro em 1997. Eu vou chegar em casa e vou ler. Eu vou fazer uma prece de 5 segundos. Papai do céu, obrigado pelo dia, amém. Mas eu vou fazer alguma coisa. Eu não vou mais ficar parado.
Oi? Hoje tem a privada. Hoje não, ontem. O drama de ontem foi a privada, de hoje eu ainda não sei. Espero que a noite seja mais sossegada um pouco. Mas se for privada de novo, nós vamos encarar. Já descobri que não mata. Achei que eu não dava conta e dei. Tranquilo. Não gosto não, mas é tranquilo. Beleza, gente? E lembrando que a gente não é referência para ninguém não, tá, gente? Troca essas experiências aí, mas nós estamos juntos, com as mesmas dificuldades. Tá? Nós estamos juntos às mesmas dificuldades. É esforço. Se uma coisa a gente pode falar com alguma autoridade, é esforço, não esforço brilhante e de 100%, não, mas esforço. É cair e levantar, errou, levanta. Quando eu falo desse negócio, não tem meleca na vida que você possa fazer que deva gerar esse pensamento de afastamento de Deus, não importa o que você tenha feito, não se ache indigno de Deus. Eu falo isso, mas atolado até o topo da cabeça, de verdade, não é demagogia não, tá? E funciona, a gente levanta, a gente continua fazendo, dia a dia, um dia de cada vez. A cada dia basta o seu mal, é o mal do dia. O mal do dia ontem foi privado. Houve males mais graves e outros menos. E a cada dia o próprio pão, o próprio alimento também. A cada dia a própria nutrição. Mas o que deve estar sempre presente é esforço. É a marca do cristão. Se eu me coloco como Deus, ou como Cristo, que é uma materialização de Deus, no entendimento até psicológico, eu vou sofrer, eu não sou perfeito. A marca do cristão não é ser perfeito. A marca do cristão é a perseverança. É continuar. Tá claro? Não, tem tanta coisa para ler aqui que eu não li, mas devo ter falado muita coisa. Vou ler um aqui que eu acho que é grave também, tá? Comportar-se na vida para agradar a todas as pessoas como se isso fosse lhe trazer reconhecimento, retribuição e afeto. Gustavo, agradar a todo mundo não é ser bom, não? Não é agradar a todo mundo, é fazer o bem. Há uma diferença substancial. O bem muitas vezes é desagradável. O mal muitas vezes é agradável. Sim ou não? Sim. É fácil de entender isso já, que é uma ideia que a gente traz também recorrentemente. Não dá mais para relacionar o bem ao que é agradável. É agradável em outra instância, na instância do cumprimento do dever. Então, às vezes você está ali cansado, você se esforçou, você queria ir para cá, né, no desejo, o dever mandou para lá, você teve que fazer uma força psíquica, moral ali para se conduzir naquele caminho. Há satisfação sim, há felicidade do cumprimento do dever. Muitas vezes com algum prejuízo energético, vamos dizer assim, em alguma instância. Tá, mas há alegria sim. Isso aqui é o que pega muito espírito também. Confundir karma com planejamento reencarnatório, suportando relacionamentos destrutivos. Tá? Isso aqui é meu karma, é meu programa reencarnatório. Pode ser. Alguém aqui tem aí PDF para o programa reencarnatório? Mandar isso por e-mail? Tem checklist? Não tem, né? Então há especulação, há intuição. E se, não sei se essa pergunta é boa ou não, mas e se no seu programa reencarnatório está ter a coragem de se desvincular de alguém que não te faz bem? Se amar a esse ponto. Ah, mas é divórcio. Graças a Deus está aí o exemplo da semana. Né? Estou mandando ninguém divorciar, não estou promovendo o divórcio, tá? Mas se a relação está tóxica, ela deve ser observada. O divórcio é uma alternativa final, não é a primeira. Mas ficar ali aguentando, que é karma, gente, não dá mais. Enfrenta, tem um problema, está ruim, confronta. A autoconfrontação é muito importante em qualquer processo de vida. E determinar alguma coisa pelo que eu acho que é espiritismo, pelo que eu acho que é a lei, nosso espírito não tem cuidado nenhum para determinar isso. O que é plano reencarnatório, o que é vida passada, na outra vida eu fui isso, eu devo ter sido aquilo, está no meu plano isso, eu tenho que ficar com essa pessoa. Muitas vezes são processos de ordem psicológica. Uma terapia ajuda, né? Ajuda, peraí.
Eu tava projetando no outro que é meu. Eu parei de projetar, melhorou a vida. Tem muito conteúdo nisso aqui, tá, gente? Eu nunca consigo ler nenhum capítulo, então isso passou pela cabeça, né? Quando a Denise citou os dois, falei, vamos usar os dois, eu sabia que ler os dois é impossível, né? O conteúdo é muito rico. E eu procuro manter essa conduta um tanto quanto provocativa mesmo, tá? Pra gente sair daqui querendo ler, querendo aprender, querendo assumir a autoria do próprio processo. Quando a gente falou da história da religião institucionalizada, se tem uma coisa que é nociva, que a gente pode romper com isso. Se não dá para fazer em nível coletivo, pelo menos cá entre nós. Essa ideia do sacerdote, né? Essa ideia de que tem alguém aqui que é um ser superior que está ensinando um caminho. Não tem, não. Tá? Não tem. Aqui o que a gente tenta promover, em última instância, é autonomia, autogerenciamento e fraternidade. A gente vai se dar as mãos dos nossos processos. Mas cada um vivendo o seu, com autogerência. Então pega o livro, lê o livro, aprende o que ele está te ensinando, desenvolva uma perspectiva própria sobre isso, questiona, se tiver alguma discordância, levanta, isso vai enriquecer a nossa conversa. Chega de ser ovelhinha. Chega de curral. Tá bom? Alguém tem alguma colocação para fazer? A gente está no tempo. Eu queria comentar, criticar, sugerir. Não? Só agradecer, meu caro. Obrigado. Eu que agradeço. Isso aqui me dá uma felicidade profunda. É uma realização muito grande, além do cumprimento do dever. Deus nos abençoe. Alguém quer fazer a prece para a gente encerrar? Eu gosto quando você vem. Alice, claro. Você tem que ir na frente. Boa brilha. Boa noite. Então, na verdade, são vibrações que eu vou fazer. Aí, eu tô nervosa. Tamo junto, vamos lá. Eu encosto se quiser. Não, eu tenho que enfrentar isso. Aí eu vou dar a introdução, aí eu vou falar e vocês repetem, pode ser? Então tá. Vibrações devem ser breves, que esclareçam e facilitam. Na verdade, eu comecei errado, mas vamos lá. Fazer vibrações é emitir pensamentos e sentimentos de amor, paz e harmonia, obedecendo a este roteiro básico e acrescentando as vibrações particulares. Em tranquila serenidade e confiantes no divino amigo Jesus, vibremos pela paz na terra, pelos dirigentes de todos os países, pelo nosso Brasil, pelos nossos governantes, pelos doentes do corpo e da alma, pelos presidiários, pelas crianças, pelos velhinhos, pela juventude, pelos que se acham em provas dolorosas, pela expansão do Evangelho, pela confraternização entre as religiões, pelo nosso local e companheiros de trabalho, pelos nossos vizinhos, pelos nossos amigos e adversários, pelo nosso lar e nossos familiares, e por nós mesmos, graças a Deus. Muito bem. Obrigado, até a próxima. Boa noite a todos.